Opa, Nalu do Futuro aqui. Quem não viu os antigos episódios deve perceber que esse episódio não apresenta música no meio. O motivo, ele é meio triste. É que o recurso que eu utilizava, que era o papo mais música, vai ser desabilitado pelo Spotify. Então, eu já não tenho mais acesso às ferramentas. E por isso, algumas coisas devem mudar nos episódios. Mas como ele já tinha sido gravado, ele vai continuar assim. Mas já se preparem para as novidades do próximo episódio. É isso. Um bom episódio para vocês. Bom dia, buenas tardes and good night. Começando assim porque quem sabe a gente conquista um público internacional, não é mesmo? Brincadeiras à parte. Sejam bem-vindos ao episódio 2 dessa primeira temporada do Analisando. O episódio de hoje é o primeiro que realmente se trata de um álbum. E eu vou falar sobre a nossa última artista internacional a ser adotada como brasileira, que veio ao Brasil e só faltou sair com o CPF. Vamos falar sobre a nossa pequena loira Sabrina Carpenter e seu último álbum, E-mails I Can Send. O álbum que tinha de tudo para ser apenas mais um da carreira dela, mas pode ser um dos maiores dela até o momento. Eu ouvi esse álbum inteiro quando ele tinha sido lançado e eu já trouxe ele antes. Em um episódio de Melhores Músicas de 2022 eu comento um pouco sobre, mas como eu falei no último episódio, né, fiquei sem postar por um tempo e não consegui fazer sobre o álbum inteiro o vídeo. O álbum é de 2022, mas agora eu vou aproveitar que o Deluxe saiu no ano passado para também falar sobre as músicas novas, que na minha opinião foi o que ajudou esse álbum a se tornar o maior da carreira dela. E antes de começar a falar da Pequena Loira, eu peço apenas que você avalie o podcast aqui no Spotify e seguir as redes sociais do podcast, @analisandocast no Instagram, Twitter e TikTok. Mas vamos lá. Quem é Sabrina Carpenter? Bem, Sabrina Carpenter, na real, é Sabrina Annalyn Carpenter e eu amei o nome do meio dela. Eu achei muito lindo. Eu daria um nome pra uma filha assim. Ela nasceu no dia 11 de maio de 1999 em Lehigh Valley, na Pensilvânia. Ela é atriz, cantora, produtora e dançarina. Ela foi criada pelo pai e a mãe, junto com mais 3 irmãs, que são mais velhas que ela. E um fato curioso é que ela é sobrinha da atriz Nancy Cartwright, que é a voz original do Bart Simpson e de outros personagens dos Simpsons. E eu adorei essa curiosidade porque eu cresci assistindo Simpsons, então eu adorei essa conexão. E já vou deixando claro que eu vou contar a história dela mais pra esse lado da música. Ela tem uma carreira muito foda de atriz. Eu gosto bastante dos trabalhos que ela fez. Mas eu vou focar, quando eu for comentar os trabalhos de atriz, eu vou focar mais nos papéis que realmente foram bem importantes e que se relacionam de alguma forma pro trabalho da música. E falando na história da música dela, isso tudo começa aos 10 anos de idade. Que foi mais ou menos nessa época também que ela gravou aquele vídeo icônico cantando Picture to Burn da Taylor. E o pai dela construiu um estúdio de gravação todo roxo pra ela. Ela participou também do The Next Miley Cyrus Project por essa época, assim, mais ou menos. E ela ficou em 3º lugar. E ela, em 2011, começa os trabalhos de atuação em Law & Order Special Victims Unit, que, se não me engano, foi um spin-off de Law & Order. Mas foi em 2013 que ela foi escalada para interpretar Maya Hart em Garota Conhece o Mundo, que é onde a maioria dos atuais fãs dela conheceram. E ela é ainda muito reconhecida por esse trabalho, porque é bem nostálgico. Eu gosto muito. Ela, nossa, foi minha série favorita por muito tempo da Disney. E nessa época também ela faz algo que, pra mim, na minha humilde opinião, assim, é um erro de todo ex-actor da Disney, que é assinar com a Hollywood Records. Eu sei, saíram ótimos artistas de lá. Continuam tendo ótimos artistas até hoje no show da gravadora. Mas da maioria que já saiu da Hollywood Records, eles foram ter o reconhecimento que eles deviam justamente quando eles saíram. Que eles começaram a ficar mais livres pra fazer os trabalhos que eles queriam, assim. E, né, a gente sabe, a gente viu o quanto eles não são muito bons em divulgação de artistas, investimentos. A própria Bridget Mendler, que recentemente, aliás, anunciou que é mãe e um monte de coisa foda que ela fez. Eu adoro ela. Saudade quando ela cantava.
E bem, Sabrina foi um desses casos de pessoas que realmente já tinham trabalhos fodas no selo da Hollywood Records, mas que realmente foi por agora que ela conseguiu o devido reconhecimento que ela merecia. E bem, voltando àquela época, ela assinou a gravação de 5 discos, mas, né, eu não vou julgar ela por ter assinado, porque ela era novinha quando assinou e é o erro de muitos ex-actors de terem assinado as novinhas com a Hollywood Records, mas vamos seguir a história. Então, em 2015, ela lança seu debut álbum chamado Eyes Wide Open. E eu confesso, eu não conhecia nenhuma música dele, mas achei uma sonoridade bem semelhante ao que a galera da Disney fazia na época, mas diferente do que ela faz hoje. Mas são músicas que pra época eram realmente muito boas. Em 2016, ela lança o Evolution, que esse sim eu lembro de ouvir bastante na época. Eu ouvia direto Thumbs. E ela também anuncia a primeira tour dela, que foi a Evolution Tour. Eu preciso destacar que em 2017 ela abre a tour do The Vamps. E com isso participa de um feat com eles e Mike Perry na música Hands. E essa foi um hit, principalmente no meu Spotify, porque eu não parava de ouvir. E ainda em 2017, ela tem a primeira vinda dela ao Brasil, que ela foi o ato de abertura da Dangerous Woman Tour da Ariana Grande. E eu juro que eu não lembrava disso. Em 2018, ela anuncia Singular, um álbum que seria lançado em 2 atos. O ato 1 sendo lançado em 2018 e contendo uma música que eu particularmente gosto muito, que é Sure Me. E o ato 2 lançado em 2019, que eu conheço Pushing 20. E nesse tempo, ela também lançou uma das músicas mais ouvidas dela até o momento, que foi o feat que ela fez com Alan Walker, chamada On My Way. Essa foi um hit gigantesco. Eu me arrepio até ouvindo de tão boa que essa música é. Eu ouço essa e volto pra 2019 em instantes. E eu reparei durante as pesquisas que ao decorrer dos álbuns dela, dá pra ver justamente essa evolução da musicalidade. E Singular já chega mais perto do que a gente tem do atual estilo que ela traz pros álbuns delas, para as músicas atuais. Em 2020, quando ela tava lançando novos singles, dando a entender que tava começando a produção do seu 5º álbum, começando também uma carreira na Broadway, que ela interpretou a Candy no musical de Meninas Malvadas. E, né, foi lançado recentemente o filme do musical, eu assisti, gostei muito. Aliás, a Sabrina e a Renee Rapp, elas contracenaram juntas no musical na Broadway mesmo, que não durou muito tempo, porque, se não me engano, logo depois de umas 2 ou 3 apresentações, já veio a pandemia. Nesse meio tempo, a Sabrina, ela sai da Hollywood Records e vai pra Island Records, lançando seu primeiro single, chamado Skins, que esse single em si, ele já tem muita história, mas eu não vou entrar em tantos detalhes, porque não faz parte do álbum principal. Então, vamos focar mais no Imagine Sound, que é o que vem em seguida que ela começa a produção. Esse álbum teve músicas baseadas em e-mails e mensagens que a Sabrina não enviou. Foi lançado em julho de 2022, contendo os singles Skin Deepin', Fast Times, Vicious e No Sense. E com o lançamento deluxe, veio o single Feather. Na produção das músicas teve nomes como Jason Evigan, que trabalhou com Maroon 5, Dua Lipa e Selena Gomez, John Ryan e Julian Bunetta, que trabalharam com os meninos do One Direction, aliás, saudades. Jordan Odegaard, que já fez trabalhos com Justin Bieber, Imagine Dragons e Rosé. Nossa, eu falei completamente errado. Leroy Complete, que trabalhou com Madison Beer, Lost Boy, que trabalhou com Little Mix, Ryan Maroney, que trabalhou com a Gayle. A Sabrina, ela conseguiu trazer diferentes produtores e mesmo assim conseguir manter algo harmônico no álbum, o que é maravilhoso quando os artistas conseguem fazer isso, porque não fica uma bagunça sonora. Além deles, dos produtores, ela trouxe ótimos compositores, que, né, além dos produtores, que são acreditados como compositores também, ela trouxe Amy Allen, J.P. Sask, Skyler Stone Street, Steph Jones e a maravilhosa Julia Michaels.
eu sou cadela de tudo que essa mulher encosta. Então, quando eu vi o nome dela, eu pensei, graças a Deus esse álbum vai ser bom. Esse álbum, ele contém músicas voltadas mais para um folk pop, com alguns dance pop e também storytelling. É um álbum que a crítica considera ser a mais madura de toda a carreira da Sabrina até o momento, o que faz muito sentido. Aborda assuntos que vão de problemas familiares, inseguranças, problemas em relacionamentos e muitos outros temas. A recepção dele foi muito boa, principalmente da crítica. Chegou a 23º lugar na Billboard 200. E o álbum rendeu uma turnê. Ela foi em meio a 2003. E mais recente, ela também veio com uma abertura da The Eras Tour, encantando a galera. E essa última vinda foi com certeza responsável pelo aumento da popularidade dela. E eu acho que é isso que tem pra se falar do álbum. Eu não achei informações de desempenho do álbum aqui no Brasil. Não sei se essas são informações que não foram divulgadas ou se eu não achei direito, porque tem essa possibilidade. Mas é isso. Nós podemos falar mais sobre o álbum durante as músicas também. E, claro, nós vamos ouvir as faixas do Deluxe, pois sim, eu quero ouvir. E vamos para faixa a faixa? Emails I Can Send é a música que dá o nome ao álbum e é a primeira faixa, além de ser a música responsável pela existência do álbum. Foi composta pela Sabrina, Julia Michaels, J.P. Sash e foi produzida pelo Leroy Clumpett. E se essas músicas realmente foram baseadas em e-mails que nunca foram enviados, essa com quase certeza foi uma mensagem que ela não enviou pro pai dela. Na música, ela canta sobre como a infidelidade por parte do pai dela afetou na forma em que ela vê os homens. Pois, querendo ou não, na infância nós consideramos os nossos pais como exemplo a serem seguidos, ou então exemplo de homem ideal, principalmente no caso de nós mulheres. E a Sabrina canta que ela só consegue pensar que qualquer cara que ela vai se relacionar possa estar mentindo ou traindo ela, mesmo que ela não tenha nenhuma prova. E mesmo ela ainda amando muito o pai, ela não consegue mais considerar ele um exemplo. E tenho a impressão que essa deve ser a música mais pessoal de toda a carreira dela. Posso estar errada por não ter tido tempo de consumir todas as outras da discografia, mas eu considerei ela muito boa, justamente por ela ter feito algo tão pessoal. Essa, com toda certeza, foi a mais, assim, que ela pegou do fundo do coraçãozinho dela pra falar a real, o que ela sente. E algo que eu adorei foi a referência musical de Chicago, e mais específico a música Cell Block Tango, que tem muita gente de vocês já ter ouvido ela. No final da música, ela fala assim, I mean, as they say in Chicago, he had it coming, que é um trecho da música do musical. E essa música desse grande musical, que eu nunca vi, mas eu já ouvi muita música, ela conta de perspectiva de mulheres que foram traídas e mataram seus maridos. E fiquem aberto o que ela quis dizer com isso, mas só sei que eu adorei essa curiosidade e me deu muita vontade de assistir o musical. Não sou muito fã quando primeiras faixas de álbum são músicas muito melancólicas, mas eu acho que foi uma boa escolha considerando o contexto do álbum. Eu gosto que ela não ficou na eterna melancolia. A intensidade da música foi aumentando conforme ela foi ficando com raiva da situação. E o único defeito dessa música é ela ser curta. Apenas, esse foi o único defeito. E é por isso que eu dou uma nota 9,25. Vicious foi o terceiro single do álbum, que não acompanha um clipe, infelizmente, e é composto pela Sabrina e Amy Allen e foi produzido por Jason Evigan. Uma pegada meio pop rock sobre um antigo relacionamento com um cara que afetou muito a vida da Sabrina, que se mostra ser uma pessoa, mas é outra pessoa quando tá com ela, que não só quebrou o coração dela, mas afetou a imagem. Vicious aqui é usado como cruel, sendo que quando eu juro que quando eu vi a primeira vez, sem saber muito da tradução da música, eu jurava que era algo mais vicioso. Quando a música ela foi lançada, ela foi logo relacionada a todo aquele rolê de triângulo amoroso com a Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e etc. Não podemos afirmar que seja,
mas é o mais próximo de se relacionar com a letra, já que Sabrina foi injustamente atacada pelas pessoas e pela mídia. Aliás, ela também comenta, até comparando, né, toda a situação com um relacionamento na música. Como o público reagiu na época quando ela fala sobre escolher um lado de quem tá ganhando e pessoas que se diziam fãs, mas quando a bomba estourou, foi lá, falou que nunca gostou dela e etc e tal. Não é à toa que essa música ela é bastante relacionada com Because I Like a Boy, que a gente vai falar mais tarde. Assim como todas as músicas do álbum, ela tem uma letra bastante pessoal, não quanto a última música, mas tem. E a própria Sabrina disse em entrevista a J14: eu queria escrever uma música que parecesse super pessoal e meio que levasse através de todas as emoções que você sente quando se separa de alguém que você era muito próximo. Eles não se sentem mais como alguém que você conhece e se tornam como um estranho. Eu particularmente amei a letra. Ela canta ao mesmo tempo que com raiva, um certo deboche, principalmente no início da música. Tem muitos trechos específicos que eu fiquei apaixonada nessa música. Tipo quando ela canta Your Luck, I'm a Private Person. No tom que ela canta, assim, ficou espetacular. E o pré-refrão, na segunda parte, que ela Say that it was me and you for life. Now you kinda act like I died. Essa frase eu tatuaria, porque realmente é uma frase muito impacto. Eu diria que de produção, ela não é aquela música com uma grande produção, mas a ponte da música, onde ela realmente fica mais evidente essa pegada pop rock, foi o que me conquistou. Os instrumentos aumentando a intensidade, o efeito que ela usa e dá um toque a mais. E era o que faltava pra eu me apaixonar pela música. E eu dou uma nota 9,75 pra ela. Read Your Mind é a terceira música do álbum. Foi composta pela Sabrina e Skylar Stonestreet e foi produzida pelo Leroy. E ela canta sobre não saber o que o querido, de quem ela tá falando a música, quer com ela. E também canta sobre, mesmo eles tendo sentimentos mais profundos no meio, eles estão perdendo tempo tentando ter algo mais casual e coisas tipo assim. É uma enrolação, basicamente. Eu gosto dessa música como um pop dançante. A batida dela facilmente de uma música assim que eu ouviria em baladas pop. E eu faço uma pequena comparação aos pops do ano 80. Uma vibe Future Nostalgia da Dua Lipa. Eu senti a letra bem gostosinha. Não é complexa, nem muito pessoal, mas não é exatamente genérica. Facilmente, assim, pode ser usada em um story de indireta pra aquela pessoa que tá te enrolando e coisa assim. Já fica a dica. E eu dou uma nota 9 pra ela, pois gosto de ouvir ela casualmente. Tornado Warners é a quarta música do álbum, escrita pela Sabrina, pela Tira Mitchells, o JP, e foi produzida pelo Jordan Odegaard. E essa é a queridinha da academia. Pode não ser a mais popular, mas é aquela música que todo o fandom concorda que é uma das melhores do álbum. E também é a popular no meu coração e no coração de muitos amigos meus que ouvem as músicas da Sabrina. Ela canta sobre a dificuldade de lidar com um término em que ela ignorava todas as bandeiras vermelhas, que, né, nesse caso da música, seria avisos de tornado. E a Sabrina, ela contou pra Rolling Stones que foi uma situação real, em que ela tava no parque com uma pessoa que, a princípio, não deveria estar. Começou a chover e apareceu um alerta que ela ignorou. E no dia seguinte, ela foi pra terapia, mentiu que isso rolou, pois ela tinha medo do terapeuta dela ficar bravo com ela e tal. E no mesmo dia, ela foi pro estúdio e escreveu a música. Gosto que ela já começa mentindo no início da música, falando das coisas, que as coisas ali que ela conta nunca aconteceram, deixando também claro nesse relacionamento que não teve papo sério sobre sentimentos e que foi provavelmente esse o motivo de não ter dado certo. Eu amei demais a letra. Ela é uma letra bem identificável, que também pode ter diversas interpretações, até porque essa é a graça da música. Ela não tem uma forma única de se interpretar e pode encaixar em qualquer situação da sua vida que você esteja passando. Gostei o quão ela foi bem sincera em dizer na letra que até aquele momento ela não tinha conseguido superar o cara
né? Eu achei bem gente como a gente. E essa também é outra música que trechos muito específicos me cativaram. Mas um é literalmente eu. E já aconteceu comigo que ela cantar que ela merecia pelo menos 1 hora na semana pra poder focar em seus próprios pensamentos e não ficar pensando na pessoa. Porque assim, nada é melhor do que superar um crush ou uma paixão que você teve em alguém que não deu certo e focar nas suas coisas, nos seus projetos. É realmente um sentimento bem libertador. Uma outra coisa que me encantou foi ela ser uma música bem vibes, calminha, mas a bateria ficar bem marcada no refrão. E nossa, isso daí me deixou assim... Nossa, eu adoro quando fazem isso. E deu também uma leve vibe pop rock, mais calminho, umas músicas lembrando até uma vibe... Pode não fazer sentido, mas lembra até uma vibe meio Lagoon, né? Fazendo referências a músicas brasileiras. Uma vibe meio que Lagoon faz. E, assim... Quando eu ouvi o álbum no lançamento, eu não dei muita bola pra música, mas agora se tornou uma das minhas favoritas. E vai com uma linda nota 9,75. Because I Like a Boy é a quinta música do álbum, que eu descobri que ela não foi um single, mas acompanhou um clipe. Foi composto pela Sabrina, Julia Michaels e JP, e foi produzida pelo John Ryan. Essa música, como eu comentei mais cedo, a gente pode relacionar ela com Vicious, já que as duas têm basicamente a mesma temática. Mas ao contrário de Vicious, essa com total certeza é sobre todo o triângulo amoroso da com a Olivia, com Joshua e tals. E sinceramente, eu não vou explicar essa história tudo de novo, pois toda essa treta, eu diria que pra mim foi a treta que mais boba de Hollywood, não pelo sentido de tudo que eles viveram, mas pelo impacto desnecessário que tudo isso rolou. Assim, foi um fan war bizarro. Foi uma adolescente, que era a Olivia na época, que não é mais agora, ela fez 21 anos recentemente, ela pode finalmente beber legalmente. E, assim, na época ela era uma adolescente ficando triste, pois esse relacionamento não deu certo, fazendo música, que era uma forma dela se expressar, e a galera indo atacar pessoas que não tinham culpa e que estavam apenas apaixonadas. Foi, nossa, juro, foi um fan war tão desnecessário. Eu amo as duas, eu fico muito triste que toda essa história chegou ao ponto de, infelizmente, a gente nunca vê, provavelmente a gente nunca vai ver mais elas juntas novamente, como em outras épocas. E também não posso dizer que o Joshua é completamente culpado com tudo isso, até porque eu não acompanho nada dele e nem estive no meio daquele rolê pra supor algo. Não vou mentir em dizer que na época eu acompanhei tudo, até porque eu também era adolescente, eu ficava tipo, meu Deus, fofoca, oh my god. Mas hoje eu vejo o quão o público foi imaturo na época, assim. E justamente sobre isso que a música fala. Toda essa relação no público de colocar a Sabrina como a vilã. É uma situação que não existe vilão ou herói, porque isso daqui não é um filme. O público tava chamando ela de todas as coisas possíveis. A Sabrina contou a Rolling Stones que ela se inspirou na personagem da Emma Stone em Easy A, aqui conhecido como A Mentira, filme maravilhoso, aliás. E a personagem da Emma Stone no filme era justamente chamada de todos os nomes por algo que ela não fez. Claro que os contextos das duas situações são completamente diferentes, mas eu adorei o paralelo que ela fez por essa referência na letra. Ela também fala o quanto tudo foi flores antes da bomba explodir e eles terminarem. Essa música tem muito mais camadas, mas muitas das coisas são mais especulações e eu não quero voltar com isso tudo à tona, não é o objetivo desse episódio. E como eu mencionei, a música acompanha um clipe, no qual ela tá lindíssima, com uma temática de circo, né, todo um negócio glamour
do Hollywood antigo e eu me apaixonei no clipe pela primeira vez que eu vi. E o clipe é um bom paralelo com tudo que a internet tava reagindo e como tava a internet naquela época, tratando basicamente tudo essa treta como um grande circo. E quanto à produção, eu gosto dela. Ela também tem aquela coisa de aumentar o tom quando ela vai ficando com raiva da situação. Eu ouvi muito ela no lançamento, mas atualmente ela não é uma das minhas favoritas do álbum. Mas, com toda certeza, ela foi muito importante e ajudou a tornar a Sabrina no ícone que ela é agora. E eu dou uma nota 9,5 pra ela. A Red Rover é a sexta música do álbum. Composto por Sabrina, Julia Mitchell, JP e produzida pelo John Ryan. Ela surgiu uma brincadeira em que estavam fazendo, onde eles tiveram que se dividir em equipes e em 15 minutos cada equipe tinha que escrever um refrão. Mas eles rotacionavam as equipes, dando um total de 6 refrões diferentes. E em um que a Sabrina fez com o John, saiu uma música chamada Closer, que tinha a seguinte frase: How I am supposed to leave you now that I know you already over. E foi a partir dessa frase que a música nasceu. Na música ela canta sobre um relacionamento que já deveria ter acabado, mas que eles não conseguem sair dessa rotina de serem amantes. E essa incerteza se eles devem manter uma amizade, acabar com tudo ou continuar tentando. Eu genuinamente amei essa música. Eu não sei explicar o sentimento que eu tenho com ela, pois não é uma música que eu necessariamente me identifique. Mas eu acho que é uma das melhores músicas do álbum, principalmente em questão de produção. Ela é a melhor do álbum, na minha opinião. Ela é muito uma música com uma vibe meio Summer Electro Hits, não sei, me deu essa sensação. E ela é uma música muito registrada, que deveria estar entre uma das mais ouvidas, sim, tá bom? E a letra eu gosto muito também. O fato de ela ter saído de uma brincadeira fez tudo até ficar mais divertido. E talvez eu me sinta assim, pois eu adoro músicas com temáticas tristes, mais batidas alegres. Eu sinto que só eu sinto essa sensação com essa música, já que honestamente eu não vejo quase ninguém comentando dela. Eu não sei porque eu ignorei completamente ela na primeira vez que eu ouvi o álbum. Eu fui perceber o quão boa ela era apenas quando eu fui reouvir o álbum completo pra escrever o roteiro desse episódio. E eu vou dar um lindo 10 pra ela, pois eu acho merecidíssimo. How Many Things é a sétima música do álbum. Ela foi escrita pela Sabrina e pelo JP e foi produzida pelo Ryan Marron. Nossa, eu falei muito sotaque americanizado agora. Muito gringa. A música é sobre prioridades, mais especificamente sobre a sensação de você não se sentir prioridade na vida do seu parceiro e sobre a luta pra entender qual é o seu valor naquela relação. A Sabrina contou em entrevista a Nylon que o primeiro verso que ela menciona, o negócio de um garfo, era real uma piada triste sobre algo que realmente aconteceu com ela. Então sim, ela chorou por lembrar que um ex usava um garfo. Confesso que de todas as músicas, essa é a mais fraquinha. Eu não encantei muito. Confesso que até gosto do jeitinho que ela canta o refrão, mas só isso mesmo. Senti que faltou algo na produção. Eu não saberia explicar exatamente o que, mas eu dou um 7,5 pra ela por causa disso. A Bet Wanna é a oitava música do álbum. Ela foi escrita pela Sabrina e pela Steph Jones e foi produzida pelo Julian Bunetta e pelo Leroy também. A música é sobre um ex correndo atrás dela ao perceber o valor que ela tinha na vida dele. Dá até pra fazer um paralelo com a música anterior. Talvez possa ser uma continuação, pode ser pela mesma pessoa, nunca saberemos. Ela tem uma vibe country, principalmente na guitarra, que eu curti, mesmo eu não achando que faça muito sentido pro álbum, mas deu um charme especial pra música. Mas no geral, assim, eu não gostei muito. Confesso que não sei o que exatamente eu não gostei da música. A produção tava até ok. Teve algumas partes que a voz da Sabrina não aparecia direito na música. Não sei se foi intencional, mas não dava pra ouvir muito. E eu acho que é isso que eu teria pra comentar sobre a música. E eu dou um 7,75 pra ela. Agora, vamos pra ela. No Sense, que é a nona música do álbum. Foi escrita pela Sabrina
e pela Spike Jonze, e foi produzida pelo Julian Bunetta. É o 4º single do álbum, e na real ele se tornou um single quando estourou nas redes, e foi assim, daí ganhou um clipe, ganhou versão natalina, remix com Coi Leray, que não fez muito sucesso e confesso que eu não gostei muito. E o sucesso veio justamente quando começou a tour de divulgação do álbum, e ela começou a adaptar partes da letra dependendo da cidade e do país que ela tava. Não é à toa que o Brasil também tem suas versões No Sense. E essa foi uma sacada muito genial, né? Atualmente, essa é a música mais famosa do álbum, com mais de 500 mil de reproduções. Estreou no lugar 75 do Top 100 da Billboard e seu maior pico foi em 56. É uma música também bem identificável. É sobre aquele sentimento de se sentir nervosa e com borboletas no estômago quando tá perto de alguém que você tá super afim. E você fica imaginando besteiras e fala tudo errado perto da pessoa. E eu não achava No Sense uma grande música, pois, né, eu só ouvia, eu não ia atrás de entender o que ela tava falando, até eu fazer pesquisas e entender o jogo de palavras e todo o conceito da música. E algo que eu achei, assim, genial quando eu descobri que ela fez isso, é que ela canta numa parte que ela teve que pular a oitava. Ela joga isso no meio da música, ela teve que pular a oitava, que caso você seja leigo nessa questão de música, como eu confesso que eu sou um pouco, a oitava é o intervalo de 8 notas entre um tom musical e outro, que tem o dobro da sua frequência. E realmente nessa parte ela canta uma oitava acima do que ela estava cantando. A música traz também um pouco mais sobre o humor peculiar da Sabrina. Dando um ar animado em um álbum que é cheio de músicas tristes e reflexivas, o que é bom. Enquanto a produção, ela é até mais básica que outras do álbum, mas consegue ser bem envolvente e dá até uma sensação de gostosa, boba, apaixonada. E eu realmente acredito que tem músicas que a letra pode ser tão genial que a produção não precisa ser tão elaborada. Que, às vezes, tendo uma produção mais elaborada, pode até deixar a música mais poluída. E, assim, o clipe eu achei incrível. Traz toda essa vibe que ela quis trazer pra música. É algo divertido, bobo. A Sabrina vestida de homem, agindo como um, é maravilhoso. E eu lembro de ter lido em algum lugar que ela convidou os amigos para serem alguns figurantes. Não lembro a fonte agora, mas dá pra perceber que o clima do set devia estar maravilhoso, e esse clima foi muito transmitido pro clipe em si. No início dessa música, quando eu tava ouvindo, ela era um 8, mas nossa, ela se tornou muito um 9,5 depois dessa pesquisa. E agora, a queridinha da pessoa que está falando de vocês, que é Fast Times. Ela é a 10ª música do álbum e foi o 2º single. Ela foi escrita pela Sabrina, pela Julia Michaels, pelo JP e foi produzida pelo John Ryan. Fala sobre relacionamentos que acontecem rápido e que você deixa a vida levar e aproveitar cada momento do relacionamento. Até porque todo mundo vai morrer algum dia e é melhor aproveitar. Não é a primeira vez que eu trago essa música no podcast. Eu trouxe ela no no episódio de Melhoras de 2022. Mas, assim, preciso me retratar, pois eu percebi que eu tinha interpretado a música completamente diferente na época. Quase que o contrário da mensagem que ela queria com a música. Eu interpretava essa música como uma crítica às coisas terem que ser tão rápidas e tudo imediato. Claro que é possível ter interpretações diferentes da música, já falei sobre isso. Mas eu vou culpar também um pouco que meu inglês era fraco na época. Continua não sendo muito bom, mas eu já entendo muito melhor as coisas agora. Mas eu continuo achando que o mundo tá muito imediatalista e eu prefiro que as coisas vão mais devagar. Mas isso não impede de eu considerar essa como uma das que eu mais gosto do álbum. Também acompanho um clipe. Confesso que mesmo essa música sendo, assim, uma das minhas queridinhas, eu vi o clipe só agora e, de toda essa era, é o clipe mais fraco, pois é aqueles clipes de agentes secretos que tem roubo de algo importante, que é um tema que já tá meio batido, mas ela tá belíssima no clipe, ela morena é realmente algo. E eu confesso, eu gosto mais da produção que a letra em si, gosto que ela tem a batida mais rápida que as outras, o que faz sentido considerando a letra, e eu acho que eu tenho ela hoje como uma das minhas queridinhas mais pela nostalgia da época,
que eu ouvi pela primeira vez, e eu realmente fui muito viciada nessa música. Mas agora eu não diria que ela é a melhor do álbum, mas eu tenho um carinho e eu dou pra ela um 9,75. O primeiro single da era foi Skin Deep, e ela também é a 10ª música do álbum. Foi escrita pela Sabrina, pela Julia Michaels, pelo JP e produzida pelo Leroy, e é uma música sobre reencontros com pessoas do passado. Claro que mais no sentido de relacionamentos passados e sobre perceber o quanto vocês cresceram e se tornaram pessoas diferentes. Ela utiliza 2 metáforas que expressam isso. Uma é skin dipping, que a tradução seria mergulho nu, mas é usada no sentido de não guardar ressentimento de relacionamentos. E ela também usa a expressão water under the bridge, que são águas calmas, e que de um turbilhão de coisas de relacionamento, que tudo que rolou assim, agora tudo ficou paz. Também tem um clipe que eu imagino que não tenha tido um alto orçamento, mas ele é bem fofinho. Durante a edição, eu lembrei que o clipe foi lançado durante a pandemia do Covid. Então, talvez o motivo de ser mais simples foi por causa da menor capacidade de equipe, ou então até mesmo de recursos. Mas depois que eu me toquei. Voltando pro episódio agora. Traz uma vibe de estar em casa, relembrar um relacionamento e não sentir mais nada. Eu achei maneiro que o final desse clipe faz referência ao clipe de Fast Times, foi lançado logo depois. E no início da música, ela faz algo como se fosse um diálogo. Uma música falada, eu diria. Não sei se existe exatamente um nome pra essa técnica, quando o artista faz isso na música. E eu raramente gosto de músicas que tem isso. Mas quando são músicas quase, né? Na música quase inteira. Mas essa até que eu gostei, pois a parte que ela faz isso é mais com um diálogo com o ex, falando situações que viveram, lugares que foram, menciona a irmã mais velha da Sabrina, que é a Sharon. E eu acho essa uma das músicas mais gostosinhas de se escutar do álbum. Ela traz referência também a músicas de álbuns anteriores, como Take Off All Your Cool, do singular Act 2, e On Purpose, do Evolution. A produção é meio melancólica, o que faz sentido com a letra e, de certa forma, é simples. Eu imagino que se ela tivesse seguido a mesma vibe que foi com Tornado Warning, ou com The Code, que é uma música que vai aparecer ainda aqui no álbum, eu acho que eu teria gostado muito mais. Eu confesso que achei bem arriscado ela começando uma era com essa música como single, pois ela mesma fala que ela não via como um grande hit em uma entrevista lá pra Pop Buzz, e de certa forma, assim, ele dá uma ideia até sobre o futuro do álbum, como o álbum viria a ser, e toda essa temática mais intimista, mas é isso. E eu dou uma nota 8,5. A 12ª faixa é Bad for Business. Ela foi escrita pela Sabrina e JP e foi produzida pelo Leroy Complete. E ela canta sobre um relacionamento que está muito bom pra ela, mas está prejudicando a vida profissional. Não no sentido ruim, mas sim no sentido do tipo, tá tudo tão bom que eu acho que eles não vão ligar se eu me atrasar um pouco. Algo que eu achei bem interessante, que a Sabrina comentou na entrevista à Pop Buzz, é que tem uma parte da letra que ela canta: se eu estou apenas escrevendo músicas felizes, alguém vai cantar junto? Pois tem aquele mito da música que quanto mais triste ela é, ela melhor vai ser e mais a galera vai gostar. O que eu confesso que realmente é muito um mito, principalmente aqui no Brasil, que na real aqui é quase o contrário, né? A Sabrina, ela tinha medo das pessoas não gostarem de músicas sobre sentimentos alegres, até ela se tocar que tem gente que gosta assim. O que eu mais gostei foi essa batida eletrônica que tem em alguns momentos da música. Eu só não achei que combinou essa voz calma da Sabrina com a batida da música. São raras as músicas de fazer isso realmente fica bom. Então, é por isso que eu vou dar pra ela uma nota 8,75. The Code é a última música do álbum oficial. Ela foi escrita pela Sabrina, pela Julia Michaels, pelo JP e foi produzida pelo John Ryan. É sobre quando uma situação tá fora do seu controle e você tem que apenas aceitar, pois não tem como decodificar nada dessa relação. Mas mesmo assim, deixa ela pensando sobre
tudo isso. Eu amei demais essa música, tipo, a letra dela é daquelas que pega na alma, principalmente se você já passou por essa situação em uma relação que já tá morna e a outra pessoa parece não fazer mais muita questão. E a produção contribui muito para esse sentimento. Os violinos no fundo me encantaram de uma forma. Como última música do álbum, eu acho que fecha muito bem. Eu comentei, música triste para fechamento de álbum é meu ponto fraco. Eu dou uma nota 9,75 para ela. Agora nós vamos para as 4 músicas do Deluxe, que seriam e-mails I Can Send Forward, que a tradução seria e-mails, né, ou mensagens que eu nunca enviei, encaminhar. E foi lançado em março de 2023 e pra mim, o responsável pelo álbum ter se tornado o maior da carreira dela até o momento. Opposite é a primeira do Deluxe. Ela foi escrita pela Sabrina e pela Amy Allen e produzida pelo Lost Boy. Essa música é sobre mudar o que você é por outra pessoa, pra você se encaixar nos gostos. Mas a Sabrina nessa música, ela percebe que mesmo que ela mudasse quem ela é pra se adequar aos gostos do ex, ele não voltaria com ela. E porque ele não quer ela. Esse é o ponto. Não adianta mudar nada se a pessoa na real não te quer. Existem fofocas, nada confirmado, óbvio, que essa música seria sobre o Dylan Bryan, pois os eventos se encaixam com o que ela canta na música, mas não tem nada confirmado e não vou entrar em fundo. Essa música, ela me pegou de uma forma que eu não esperava. Confesso, eu me identifiquei um pouco. E quando eu escutei a primeira vez, eu não cheguei a achar grande coisa. Tinha achado a produção meio morna, mas aí eu prestei atenção na letra. Eu juro que eu quase chorei. Essa era uma música que os fãs deveriam dar um pouquinho a mais de reconhecimento. Eu vejo muito essa música em filme de romance, em cena triste, em que a protagonista é trocada por outra e etc e tal. E é por isso que eu vou dar uma nota 9,5 pra ela. Já Feather é a segunda música do Deluxe e é atualmente a mais popular. Ainda não chega perto em quantidade de ouvintes de No Sense, mas é uma das queridinhas do fandom. E ela foi escrita pela Sabrina e pela Emily, produzida pelo John Ryan, e todo mundo ama uma música sobre se livrar de alguém tóxico na vida. E essa é uma delas. E claro, né, é mais voltado para um relacionamento, já que ela descreve que o cara não é muito diferente dos demais, que faz ela se apaixonar depois não dá bola, só se aproveita. E aí ela corta ele da sua vida completamente, deixando ela leve que nem uma pena. Essa chegou a estrear em 100º lugar da Top 100 da Billboard e segue até lá agora, pelo que eu sei. E ela teve seu maior pico em 46. Ela se tornou um single e ganhou um clipe logo após o sucesso, que esse deu o que falar. No final de outubro de 2023, ela lançou o clipe, onde homens vão de Vasco por causa dela. Mas a parte mais polêmica foi que ela gravou parte dessa cena em uma igreja, com um vestidinho preto, curto, um véu e um sonho. E ela fez história. Ela entrou pra lista de pessoas que são ícones pop, que fizeram a galera religiosa ficar muito brava. Ao ponto que o padre que cuidava da igreja perdeu o cargo e teve que se desculpar em público, e ainda a comunidade da igreja teve que rezar pela igreja pra tirar o ar sexy do lugar. Eu confesso que eu amei o clipe, ele ficou muito bonito. O jeito que ela se porta no clipe também maravilhoso. Eu senti uma vibe Gina Linette, e eu juro que é aquela cena que os caras são atropelados com ela ouvindo música. Se aquilo não foi referência a Brooklyn Nine, eu não sei o que é, e se for, eu vou ser muito feliz. E a música me encantou de primeira. Desde que eu vi um vídeo da Sabrina apresentando e fazendo aquele chute que ela faz quando é Slender Ignore. E o jeito assim que ela canta ao vivo foi assim, nossa. Eu às vezes até imito quando eu tô ouvindo, eu preciso confessar. E a letra, ela passa uma mensagem de motivação a pessoas que querem ficar livres de alguém. É uma produção bem inspirada no disco, é viciante e fórmula do sucesso. Os maiores hits atualmente estão sendo assim, letras empoderadas com inspiração no disco. E foi feita pra ser um hit, e conseguiu.
obviamente ela é um 10. Já Lonesome é a terceira faixa do Loops, que foi escrita pela Sabrina e pela Skylar Stonestreet e foi produzida pelo Leroy. E é uma música com uma temática bem parecida de How Many Things, onde ela vê que não é prioridade da vida do parceiro e tá questionando se ela não era apenas alguém que ele estava usando, e falando sobre o sentimento de estar sozinha. Algo que eu achei interessante é ela ter usado essa temática faroeste na produção, talvez de forma de mostrar essa solidão no relacionamento e faz ela se sentir num deserto, ou só porque ela quis mesmo também, mas eu acredito muito que tenha algo relacionado com isso. A letra mesmo, eu achando ela meio repetitiva, do tipo, tem pouca coisa diferente que ela canta. Ela é bonita. A primeira frase que ela canta, If I fall in love with all my problems, will they leave me too? Foi um tiro pra mim. Mas, né, além disso, eu confesso que a música não me cativou o quanto queria. Eu acho que mesmo eu achando a produção muito boa, a letra bonita, como ela é, e como ela é cantada, ficou muito bonito. Eu acho que a combinação das três coisas, elas não deram muito certo juntas. E é por isso que eu dou uma nota 8. Por último, mas não menos importante, Things I Wish You Say, que foi escrita pela Sabrina e pela Steph Jones e produzida pelo Leroy. E aqui ela literalmente coloca frases que ela gostaria de ter ouvido de um ex. Como, por exemplo, amor, tudo me faz lembrar de você. Ninguém entende minhas piadas. Todo mundo aqui me acha que eu sou muito rude. Querida, eu espero que você saiba que eu morri de medo na noite que a sua irmã disse que você sofreu um acidente e... Eu confesso que esse último foi uma frase muito específica. Depois ela percebe que ela deveria parar de pensar nessas coisas, porque isso nunca aconteceria. Eu genuinamente amei essa música. Eu achei ela com uma ideia e temática muito boa. Ela mesmo sendo mais simples, passou a mensagem que deveria, e essa música não teria outra forma de ser sem ser voz e violão. Merece mais reconhecimento, sim. E fechou o álbum Deluxe com chave de ouro com um lindo 9,5. E chegou o momento mais esperado por mim, que é o top 3. E, né, sem enrolação, terceiro lugar ficou Fast Times, que, né, é justo. Realmente eu tenho um carinho enorme pra essa música. Segundo lugar ficou Tornado Warnings, pois é a que eu mais ando ouvindo. Em primeiro lugar, Feather e Already Over ficaram empatados, pois eu faço as regras e se eu quiser eu empato. E a minha opinião geral. Quando o álbum lançou, eu não tinha dado tanta bola assim quanto agora. Ouvi ele inteiro, mas eu pensava que ele era apenas mais um álbum. Talvez por não me identificar muito com as músicas na época. Ouvia no máximo Because I Like a Boy e Fast Times. No Sense também, mas apenas quando ele começou a agitar nas redes. Mas agora eu sinto uma conexão diferente com esse álbum. Até porque eu tô mais madura do que em 2022 e comecei a me identificar com algumas. A vinda da Sabrina ao Brasil impactou também no que eu pensava sobre essa era, pois ela veio 2 vezes, cantou todo mundo e eu já gostava do trabalho dela. Comecei a gostar ainda mais. E esse álbum consegue entrar facilmente agora pros meus álbuns, assim, favoritos de vida. Eu fico triste de que na época que o álbum lançou, eu não tenha apreciado músicas como Tornado Warning ou Already Over, mas agora elas não saem do meu fone de ouvido. E o Deluxe, ele veio com toda a força pra fazer o álbum sair de apenas ser um álbum bom da Sabrina e se tornar um dos melhores, na minha opinião. Feather tá aí pra mostrar. Foi uma música lançada no momento certo. Eu não sei se ela tivesse ido pra track original, se teria o mesmo impacto de agora. Além de Opposite e Things I Wish You Said, que merecem seu reconhecimento também. Em geral, pra mim, tem muito pouco skip. Apenas How Many Things, Batwana. Lonesome seria um skip que eu daria de vez em quando. E, em geral, eu achei o álbum todo com uma harmonia legal. Toda a identidade do álbum já virou também característica. Você olha e lembra da Sabrina. E é todo aquele ar sexy intimista, refletindo o que as músicas mais pop do álbum querem passar. Eu tô bem ansiosa para os próximos trabalhos que ela vai propor, se ela vai seguir nessa pegada, também mais pessoal ou não. Eu já era fã na época da Disney e me tornei ainda mais agora. E eu quero acompanhar muito mais da nossa mini diva. E a nota geral ficou um 8,5.
E eu acho que ficou uma nota justa, considerando todas as minhas opiniões. E chegamos ao final desse episódio. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Considere, né, seguir aqui o podcast para não perder os próximos episódios. Seguir nas redes sociais, tudo @naluhaters. E naluhaters, no caso, sou o meu, né? Você pode seguir os arrobas do podcast, que é Analisando o Cast. E eu espero você no próximo episódio. É isso. Um beijo e tchau!